O México decretou 3 dias de luto pela morte de mais de 200 pessoas no terremoto de ontem. O desastre aconteceu no dia em que o país relembrava o tremor mais forte da história mexicana. O México amanheceu buscando os desaparecidos do terremoto que sacudiu o centro do país ontem, matando mais de 200 pessoas. Por toda parte, cenas de destruição. Essa mulher foi encontrada entre os escombros. Cada vitória foi comemorada com aplausos. Até o resgate desse cachorro. Entre as vítimas do tremor, mais de 20 crianças. Elas estavam nessa escola que desabou. Mais de 20 edifícios desmoronaram com a força do terremoto de magnitude 7,1. O epicentro foi no estado de Puebla, a 120 quilômetros da capital. Apesar da distância, os 20 milhões de moradores da cidade do México sentiram a terra tremer e correram em pânico para as ruas. O tremor aconteceu justamente no dia do aniversário do pior terremoto na história do México. Milhares de pessoas morreram no dia 19 de setembro de 1985. Por ironia do destino, na manhã de ontem, os mexicanos homenagearam as vítimas da tragédia que ocorreu há 32 anos e realizaram exercícios para treinar as pessoas a reagir numa situação parecida, sem saber que 2 horas mais tarde viveriam um terremoto de verdade. O presidente Enrique Peña Nieto visitou as vítimas e manifestou sua admiração pelas equipes de resgate e voluntários, que rapidamente se organizaram para ajudar as vítimas. Hemos reforçado as brigadas da Comissão Federal de Eletricidade. Esse terremoto é uma dura e dolorosa prova para nosso país, mas os mexicanos já passaram por difíceis experiências com terremotos no passado e aprendemos a lidar com essas situações com solidariedade, disse. Na cidade do Vaticano, o Papa amanheceu rezando pelas vítimas do terremoto. Líderes do mundo inteiro manifestaram solidariedade pelas vítimas do México. É o segundo terremoto que abala o país em 2 semanas. O último, no dia 7 de setembro, matou mais de 90 pessoas. Segundo o último balanço, os mortos são 224 e as buscas por desaparecidos continuam. Nós falamos com um missionário religioso que viveu de perto essa tragédia. Ele nasceu na Colômbia, mas já mora há muitos anos aqui no Brasil e estava na cidade do México no momento do terremoto. Vamos ver o depoimento dele. Ontem foi terrível. Eu nunca passei uma situação tão difícil, tão apavorante, ver as pessoas desesperadas. 44 edificações colapsaram, se derrubaram algumas outras. Uma escola também foi danificada, 22 crianças morreram numa escola e pela noite havia um sobrevivente, uma criança que foi resgatada e foi uma experiência bastante apavorante, bem difícil. E hoje, pois, está tudo voltando ao normal, né? Foi cortado o suministro de água, de energia, da internet, por isso era difícil se comunicar com os nossos parentes fora daqui do México.